Fala, meus queridos colecionadores e colecionadoras, Paulo da All Collections BR aqui com vocês. Sejam muito bem-vindos para mais uma unboxing review. Hoje de mais uma figura de lançamento da DF. Pois é, mais um Goku na área. É a vez do Goku Super Saiyajin 4 da Demonical Fit. Essa figura que vem dividindo opiniões na internet entre os colecionadores de qual é melhor, esse da Demonical Fit ou já lançado da Bandai há algum tempo. Então nesse vídeo nós vamos estar trazendo a diferença entre essas duas figuras. Infelizmente, galera, eu não tenho o Goku Super Saiyajin 4 da Bandai. No, God, please, no! 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 Mas calma, meus pequenos gafanhotos e gafanhotas. Nesse vídeo eu vou estar trazendo toda a diferença entre as duas figuras e espero que nesse vídeo você consiga aí decidir qual é melhor na sua opinião. Essa figura aqui e da Bandai vai de opiniões, de alguns detalhes de qual a sua preferência, tá? Eu vou estar trazendo a comparação deles em imagens de um youtuber chinês. Eu agradeço a ele, eu não sei se ele vai ver esse vídeo, vai ficar sabendo desse vídeo nosso, mas agradeço demais que lá nele ele consegue detalhar aí e responder várias perguntas nossas. E eu vou estar trazendo aqui para vocês todos nesse vídeo. Então espero que estejam confortáveis, porque a gente tem muita coisa para falar e ver sobre essa figura. Então já vamos começar analisando a caixa, que eu gosto desse padrão que a Demonical Fit traz nas boxes dela. Aqui temos a arte do Goku, ali a figure. Aqui o nome patenteado pela Demonical Fit. E aqui a gente pode ver que a caixa é bem espessa, né? A DF trouxe, foi itens e acessórios com essa figure, então mandou bem demais. E o motivo dessa caixa ser mais espessa. Aqui alguns poses do protótipos. E olha essa Red Scoop aqui. Galera, esse aqui tá sensacional, pelo menos na minha opinião. Tá espetacular. Logo mais a gente dá analisada aqui no vídeo. Aqui podemos ver que tem um selinho, o adesivo, né? Então a gente já sabe de onde vem. Isso mesmo, AliExpress. O link vai estar na descrição. Vou colocar adesivo aqui bem em cima do Goku, né? Ai, lasanha. Deixa eu colocar aqui. Agora vamos abrir a caixa aqui, vamos verificar a figura e os blisters, acessórios e tudo mais que vem junto com ele. Aqui, como nós já sabemos, 2 blisters e tá aqui, galera, olha isso aqui. Ah, belezura, hein? Quando vem tanto de trem assim que a gente gosta, né? Então vamos lá, vamos começar com esse blister aqui, vamos dar uma olhada nele. Depois a gente olha aqui, porque a gente tem muita coisa para falar do Goku, né? Então, vamos tirar aqui. Então vamos começar aqui dando uma olhada na Red Scoop do Goku. E olha isso aqui, galera. Olha o nível de qualidade que a Demonical Fit está entregando nós nessa Red Scoop aqui. Isso está sensacional. Olha o nível, tá? Pode ver a pintura aqui, ó. O amarelo mais escuro entre as mechas do cabelo, né? As pontas mais amarelo claro. Que eu prefiro essa cor fosca do que perolizado, metálico. Eu acho muito mais bonito. Olha o nível aqui, ó, da face. Vamos ver, olhar aqui as outras. Aqui vem ele dando aquele sorriso confiante. Aqui temos ele gritando com raiva, aqui com raiva, dentes cerrados. E aqui, expressão séria. E eu vou trazer esses detalhes para vocês no teste, no Goku que vamos fazer dessa Red, no Goku da Dragon Ball GT, tá? O pequenininho. E aqui vamos olhar aqui os braços cruzados, que é um dos itens que muitos querem, né? Muitos visam sobre essa figura também, que tá realmente bom. Tá bem detalhado, a divisão dos músculos, a pintura tá bem boa, legal. Logo mais vamos fazer o teste. Já vou trazendo para vocês, galera, que esses braços cruzados não cabem no corpo da Bandai, tá? Isso já tô deixando claro, vai estar mostrando a imagem para vocês, né? Que esse pino do bíceps se encaixa no ombro. O pino da Bandai é mais fino do que desse da Demonical Fit. O que eu vou fazer é isso, galera, eu vou mostrar partes da figure e vou falar as diferenças desse da Demonical Fit com o da Bandai, fechou? E o outro item também, que é admirado por muitos, que muitos querem também por causa disso, né? Não Ave, né? Mandar um abraço para ele aí, ele quer demais esse diorama. Pode ver que tá bem bonito, tá muito bem pintado, vendo o sombreamento entre a divisória aqui das rochas. Tá vendo aqui, ó, tem a base para você colocar os pés do Goku, para ele ter uma estabilidade melhor. Mas tá muito bem feito, tá? Não é pesado, mas também não é leve, né? Que peso isopor. E tem um certo peso, sim, considerável. Eu achei bem bonito. Que esse diorama assimila ao final da abertura
de uns episódios mais avançados do Dragon Ball GT. Dito isso, eu vou deixar aqui de lado para a gente fazer o teste desses itens mais para frente e vamos focar aqui no Goku, nos itens dele agora. Vou tirar o blister aqui, vamos dar uma conferida no brabo. Aqui, galera, já podendo analisar que o blister é realmente igual do da Bandai, né? Se a gente parar e analisar aqui, ó, a posição toda da figura, dos objetos, tudo aqui é na mesma posição da Bandai. Porém, o que difere aqui, que é um dos motivos que divide opiniões, é as expressões faciais aqui, que o Demonical Fit trouxe nessa figura do Goku. Já vamos analisar aqui, ele vem com 3 expressões faciais extras, 4 que já vem nele séria, aqui ele gritando, aqui ele com raiva e dentes cerrados, e essa aqui, que é o diferencial dessa figura da Demonical Fit, que não tem no da Bandai, que é o Goku olhando para baixo, no canto do olho, com aquele sorriso confiante, que é o mesmo sorriso que ele dá em cima dessa pedra que veio como diorama. E vai estar aparecendo para vocês agora a diferença entre os traços da Demonical Fit e o da Bandai. Que é o seguinte, galera, o que faz a diferença entre os rostos da Demonical Fit e a Bandai é esse, né? Que veio a expressão diferente que a Demonical Fit trouxe, mas os traços entre eles têm sua diferença, tá? Os traços da Bandai são mais fortes do que da Demonical Fit. Da Demonical Fit ela trouxe os traços mais finos, né? Então tem gente que prefere um traço mais forte, mas tem gente que fala, não, eu prefiro os detalhes mais finos. Nesse requisito, em questões de expressões faciais, né? Eu prefiro da Demonical Fit. Eu achei mais bonito. Até também podem ver que o rosto também é diferente. Muita gente reclama do rosto do Goku Super Saiyajin 4 da Bandai, falando que ele é narigudo e que tem um queixo longo, tem um rosto comprido. Esse da Demonical Fit, ele é diferente. O rosto do Goku é mais arredondado, o queixo dele é mais arredondado. E vão dando pause, tá, galera? Eu vou explicando para vocês, qualquer coisa volta, pausa e analisa aí, vê a diferença, se vocês concordam comigo ou não, tá bom? Dito isso sobre as expressões faciais, vamos aqui analisar, né, a quantidade de mãos. Pode ver que ele veio com 7 pares de mãos. Aqui ele veio com o punho cerrado. Aqui ele veio com os dedos aqui para teletransporte. Aqui conjurando, né, o Kamehameha. Aqui a palma de mão espalmada aberta para soltar poderes. Aqui para poder fazer aquelas poses clássicas de ataque do Goku. E aqui também tem essa outra palma de mão conjurando já o Kamehameha. Pode ver que tem um pino no meio da palma da mão para poder encaixar o effect de Kamehameha nele. Já vamos dar uma olhada aqui nesse effect. E tá aqui, galera, ó, esse Kamehameha parece mais uma cereja, cheio de buraco, mas tá bem bonito, tá? Eu gostei. Que tem essas cores diferentes, tá? Vou estar mostrando a imagem para vocês aí, a diferença de cores. Se eu não me engano, esse da Demonical Fit ele é um pouco mais forte. E, né, com esses buracos que veio aqui desse centro do Kamehameha, você encaixa essas partes aqui que se assemelham ao raio de luz do Kamehameha, se eu não me engano, aumentado 10 vezes, né? Por isso que ele é avermelhado assim. E aqui temos o rabo do Goku, né? Que assim como o da Bandai veio, o da Demonical Fit veio também, né? Com seu ponto de articulação aqui na ponta, logo mais a gente testa. Dito isso, galera, vamos tirar o monstro da caixa. Eu vou deixar o blister de lado ali. Bom, galera, agora é a vez de dar conferida nas articulações, mas já vou adiantando para vocês que os pontos de articulação dessa figure da DF é o mesmo da Bandai. Então vou tentar fazer isso de uma forma rápida, para que logo depois da gente conferir essas articulações, que eu tenho que passar alguns pontos para vocês da figure, eu vou estar trazendo a diferença entre essa versão da Demonical Fit pro da Bandai. E galera, se vocês já quiserem adiantar o vídeo para a parte de comparação, é só clicar na barrinha do tempo aqui, eu sempre deixo separado as etapas do vídeo. Mas agradeceria se vocês continuassem aqui, porque eu tenho alguns pontos para falar das articulações dessa figura da DF, tá? Então bora lá. Então vamos começar com a Head Sculpt aqui, ó. Você consegue ter articulação. Pode ver que é rígido e é diferente do que a gente é acostumado nas figuras da Demonical Fit, né? Mas essa figura aqui, ó, pode ver que não é o cabelo, que o cabelo não tá encostando em nada. Até esse YouTube que eu tô trazendo aí imagens do vídeo dele para vocês, ele comenta isso no vídeo também, que ele teve que alargar um pouco ali a Head Sculpt para poder melhorar essa articulação, porque no momento de você articular, você acaba movimentando o pescoço junto. Então tem que tomar um certo cuidado.
Fechou? Mas aqui, ó, na Red Scoop você consegue ver que tem articulação igual os da Bandai, nas duas mechas do cabelo aqui na frente. E também aqui na parte de trás, com pontos de articulações individuais cada lado. Bom, conferindo os braços, você consegue deixar o braço totalmente na horizontal. Tá? Articulação muito boa mesmo, assim como é o da Bandai. Articulação borboleta, você consegue aproximar bem as mãos, tranquilamente. O braço gira em torno do ombro. Você tem articulação no bíceps, articulação dupla no cotovelo e também articulação nas mãos. Essa versão da Demonical Fit, os ombros do Goku têm uma circunferência externa maior. Então você tem essa percepção que esse ombro do Goku da Demonical Fit é maior que o da Bandai. O bíceps também você vê uma diferença. Os bíceps desse Goku da Demonical Fit, eles são mais curtos que os bíceps do Goku da Bandai, tá bom? E também as mãos. As mãos aqui da Demonical Fit, elas têm uma espessura menor. Pelo menos essa de punho cerrado. Eu não tenho certeza nas outras que vem nele, eu acho que não, acho que já são normais, mas não é 100% de certeza, tá, galera? Ele tem uma articulação no abdômen, mas você consegue apenas deixar ele nesse ângulo. Para trás aqui você consegue uma amplitude maior e não fica gap nenhum na parte da frente. E nessa articulação do abdômen aqui, você consegue direcionar ele para todos os lados, tranquilamente. E ele também tem uma articulação aqui na cintura 360. E a faixa é solta, assim como é na versão da Bandai. Agora conferir as articulações da perna, pode ver que ele chuta bem para frente. Para trás não tem uma articulação muito boa, mas aí você pode jogar na diagonal, cair a perna assim vai. Tá? Ele continua com essas fraldonas aqui que a galera reclamou na versão da Bandai. E aqui continua. Tá? Mas isso não me incomoda, tá? É um detalhe que se eu não tivesse visto outras reviews falando, eu nem tinha percebido. Aqui você consegue jogar a perna para a lateral. Você consegue abrir a perna toda completamente, ó, articulação excelente. Assim como é da Bandai. Ele tem articulação na coxa. Ele tem articulação nessa parte da coxa, com a virilha e a cintura. Você consegue jogar um pouco para fora, tá? Articulação dupla no joelho. Aqui, ó, vocês podem ver que está um pouco rígido. Vocês têm que tomar um certo cuidado, principalmente na hora de voltar. Se você voltar forte demais ou rápido, pode sim que a peça aqui pode travar e você forçando quebrar ou soltar. Isso acontece também na figure do YouTube que eu estou mostrando para vocês as imagens. Então pode ser que várias dessas figures do Goku pode vir com essa questão do joelho. Tá? A canela é fixa e ele tem articulação no tornozelo que é muito boa. Tá vendo? É rígida, que é diferente do Goku da Bandai, que quando ele foi lançado a galera reclamava, falando que o pé dele era um pouco mole. O da Demonical Fit aqui não tem esse problema e excelente, tá? É muito boa mesmo. E também tem articulação na ponta dos pés. E também sobre as pernas, galera, é o seguinte, aqui nessa parte da virilha, a Demonical Fit ela aumentou essa parte aqui, tá? Porque se você ver assim na figura da Bandai, você vê um gap maior, tá? E aqui a Demonical Fit corrigiu isso, aumentando essa parte da virilha aqui da calça. Então, mais um ponto para Demonical Fit, né? Fica um aspecto mais bonito do que aquele gaps que ficam aqui na frente. Bom, galera, chegou o momento tão esperado da comparação, né, do que dá e o que não dá para fazer nessas figuras da Demonical Fit quanto da Bandai. Então vamos começar aqui de cima para baixo, vamos começar com a Red Scoop. Sim, galera, já respondendo várias das suas perguntas. A Red Scoop da Demonical Fit serve no corpo da Bandai e o da Bandai serve na Demonical Fit. Você consegue trocar tranquilamente a Red Scoop dele, vai estar aparecendo a imagem para vocês aí, da Red Scoop da Bandai no corpo da Demonical Fit. Então se você tinha essa dúvida, tá aí, funciona tranquilamente, tá? Agora trazendo um detalhe sobre essa Red Scoop do Goku, que assim que eu abri a caixa eu vi e me incomodou um pouco, é aqui na frente uma falta de acabamento no começo da franja aqui da Red Scoop do Goku. Na imagem vocês podem ver que não é só minha figure, tá? Então pode ser que todas essas figuras do Goku tenham esse problema de acabamento aqui no começo da franja. Na imagem aí vocês podem ver que o da Bandai tem um acabamento bem melhor, não tem essa coisa meio borrada aqui, né? Então, galera, devido a esse acabamento aqui que a Demonical Fit deixou passar, eu prefiro a Red Scoop da Bandai, tá? Mas eu prefiro os traços, os rostos da Demonical Fit. Então agora vamos passar aqui para a parte do torso. Se você que estava se perguntando se dá um torso de uma fabricante na outra, sim dá,
beleza? Pode ver na imagem aí, ó, o torso da Demonical Fit tá nas pernas da Bandai, então você consegue fazer essa troca aí tranquilamente, tá bom? Agora, galera, saciando mais algumas dúvidas, que é em questão das cores, tem diferença entre elas? Sim, galera, tem, e é em questão de textura. Quando você coloca uma figura do lado da outra, você vê ali que é pouca a diferença, mas tem, e você detalha que é em questão de texturas. Porque nessa questão aí de diferença que seja mínima, você vê que essa pelagem do Goku aqui, ela é mais puxada para o rosa claro, e o da Bandai é mais avermelhado, acho que eu posso falar assim. Mas lógico, dependendo da posição da câmera, da iluminação, não fica muito explícito isso para você ver que a diferença é pouca. Mas sim tem essa diferença, principalmente vocês verem aqui a questão das cores do peito aqui da Demonical Fit pro da Bandai, você vê uma certa diferença, tanto nos detalhes aqui, em questão da pelagem. Então você vê essa diferença, tanto aqui você vê, ó, que tem um pouco de diferença da cor do pescoço do rosto, que são o mesmo pro peitoral, entende? Tanto que esse rosto, as cores dele são exatamente do peito da Bandai. Aqui você não vê explícito essa diferença de cores, né? Bom, galera, aproveitar que a gente está falando de pintura, eu tenho que trazer esse detalhe para vocês. Olha aqui, a falha de pintura que a minha figura tem na articulação borboleta, tá vendo? Tem tinta rosada nela, então pode ser que no momento aqui tenha espirrado ou ter tocado em alguma parte do Goku e acabou pegando um pouco da tinta, e como aqui é mais claro, né? E a questão da textura ser um pouco mais fosca que o da Bandai, acabou que fica aparente aqui no momento que você articula e dependendo da pose. E sobre essa falha de pintura aqui, parece que eu fui o sorteado da vez, porque esse YouTube que eu tô trazendo para vocês a imagem da comparação, ele não fala, hora nenhuma, essa falha de pintura na articulação da figura dele, então provavelmente só foi a minha mesmo, ou pode ser que algumas outras aí venha também. Agora, galera, sobre a diferença das pernas, vocês já podem acompanhar. A figura da Demonical Fit, ela é mais alta devido às pernas. As pernas do Demonical Fit são mais longas que o da Bandai. E isso pode agradar alguns e outros não, né? Então vai da sua preferência se você quer uma figura mais alta. E sobre as cores, vocês podem ver que tem diferença sim entre elas. O da Demonical Fit é um pouco mais escuro, esse amarelo. Mas vocês podem ver que traz um sombreamento entre essas dobras da calça do Goku, coisa que a Bandai não trouxe, né, esse sombreamento na figura dela. De preferência entre as pernas, eu prefiro as pernas da Demonical Fit, por elas ser mais longas, e também pela coloração aqui, por ter esse leve sombreamento, eu prefiro elas também. Agora, vamos fazer os testes dos itens rápido aqui. Eu vou estar trazendo e botando o blister aqui no estúdio. Pronto, galera, depois da mágica da edição, vamos fazer os testes do braço cruzado aqui, vamos ver como é que esse carinha fica bolado com ela. Aqui, ó, você tem que tirar o bíceps, tá? Do ombro. Tira um lado, depois tira o outro. Depois você vem aqui, ó, com o pino. Faz o clique. Nesse momento, galera, é melhor vocês aqui jogar o ombro um pouco para fora, tá? É um pouquinho difícil, mas só para evitar qualquer coisa. Tá aí, galera, olha só como é que fica. Fica sensacional, olha. Ah, galera, aproveitar aqui, ó. Vamos fazer o teste do rabo, que esse youtuber mostra que o rabo dele, em certas posições, ele não fixa, tá? Você coloca aqui, às vezes ele cai. Então vamos ver aqui se essa articulação do meu tá tranquila. Mas eu acho que tá tranquilo, tá? Tá vendo? Não cai. Porque lá no vídeo dele, ele coloca aqui, ó. O rabo cai sozinho, sabe? O meu não, ó. Qualquer posição que você deixa, ele fica. Então, é mais um detalhe aí de figura para figura que a Demonical Fit acaba dando essa falha, né? Erro de pintura, uma articulação é boa numa figure e na outra já não é. Mas, aquilo, né? São casos e acasos. Agora, sobre o diorama aqui, eu vou estar mostrando imagens para vocês aí na parte final do vídeo, tá? Então, vamos trazer aqui a Red Scoop do Goku pequeno, GT, pra gente poder fazer o teste e ver se tá tudo certinho. Vou pegar ele aqui e já volto. Pronto, galera, Gokuzinho na mão e pode ver que tá até no plástico. Eu fiz a compra dele recentemente na Amazon, apareceu uma promoção lá de 30% de desconto. Então eu já tava avisando essa Red Scoop, porque eu sempre quis ela, eu não quis aquela da KW ou aquela da Air. E sempre me atraiu
esse da Demonical Fit. Então desde quando eu vi o protótipo eu falei, mano, agora eu tenho que comprar esse Goku GT pequeno. Acabou que apareceu um pouco antes de sair a pré-ordem dessa figura, então fui lá, corri, aproveitei a promoção. Pode ver que tá até no plástico. Mas eu não sei, eu não pretendo trazer a review dele, porque esse Goku é mais do mesmo, né? É aquela primeira versão mesmo, não teve relançamento dele. Eu acho que eu não vou fazer a review dele não, mas a Bandai, ela acertou demais. Que figura gostosinha de articular, viu? Nossa, essa escala é sensacional. Tem muita gente que reclama falando que ele é pescoçudo, né? Sinceramente, não me incomoda não. Eu achei ok, não achei nada demais não. Vamos fazer o teste aqui, ó. Dando mais um foco aqui, ó. Olha esse aqui. Tá sensacional. Vai estar aparecendo a imagem para vocês, a diferença entre as três fabricantes. Nossa, sério, eu tô apaixonado nessa Red Scoop. Olha isso, minha gente. Isso tá sensacional. Me desculpe a minha empolgação, mas é porque eu apostei nessa Red Scoop da Demonical Fit. E sabe quando você espera uma coisa e você acha melhor? Então, eu com essa figura aqui. Tô muito satisfeito, tô muito feliz com o que a Demonical Fit trouxe para nós aqui. Pode ver que as cores batem perfeitamente, tá? Não tem diferença de cor. A Demonical Fit acertou demais nessa Red Scoop para esse Goku, tá? Vou pegar o Goku aqui. Quero dizer, o outro Goku, né? Porque estamos com dois Goku aqui. Olha isso aqui, galera. Tanta imponência que fica. Lógico, aqui eu tenho que ajeitar o braço aqui, né? Que aqui tá colocado de qualquer jeito, né? Ajeitando o braço aqui, fica legal, fica bonito. Olha esse trabalho que a Demonical Fit trouxe. Tem esses poréns aqui que eu mostrei pra vocês, mas, cara, ela tá, assim, melhorando cada vez mais o seu trabalho. Demonical Fit tá de parabéns, viu? Então é isso, galera. Eu vou posicionar as figuras aqui com seus itens e já voltamos para a análise final, tá? Voltamos, galera, para a parte final do vídeo para a gente poder finalizar essa review do Goku Super Saiyajin 4 hoje aqui no canal. E eu já quero adiantar para vocês a minha opinião. Gostei o que a Demonical Fit entregou para nós aqui. Sim, eu sei. Aquele processo final de qualidade ainda falta? Sim, vocês puderam ver ali que minha figura tem detalhes que a do outro youtuber não tem e vice-versa. Então você vê ali que é questão de qualidade mesmo, final das figuras, que difere. É a mesma figura, mas tem uns detalhes que uma vem e outra não, do lado positivo quanto negativo. Mas isso a gente vê, né, que a Demonical Fit é uma empresa bem menor que a Bandai, então a gente tem que dar um desconto. Mas bater palmas quando ela entrega um trabalho excelente, que nem ela fez com esse Goku Super Saiyajin 4. E olha esse tanto de item, galera. Olha o tanto de coisa que vem pelo preço dessa figura. Olha essa Red Scoop aqui. Lógico, tem gente que vai preferir da tem gente que vai preferir da TK. Tá tudo bem, tá tudo certo. Mas você vê a diferença. O bom é que as três Red Scoop do Super Saiyajin que vem para essas figuras são diferentes. A coloração do cabelo. Então, você tem a sua preferência. Mas que realmente, em questão de acabamento, para mim, no meu gosto pessoal, eu gostei demais. Mas reforçando novamente, uma das coisas pela qual eu fiz a compra desse Goku Super Saiyajin 4, não só porque eu não tinha ele na coleção, agora eu tenho, mas também foi por causa dessa Red do Goku pequena aqui. Por eu também não ter a versão da Bandai, mas eu vou ser sincero que eu não faço questão de ter. Tô muito satisfeito com o da DF aqui, vai ficar bonito ali na minha coleção, junto com o Vegeta, que o Vegeta eu tenho, então vai ficar bonito ali eles na pose. Pode ver a pedra aí, tá muito bem feita, muito bem detalhada. Eu deixei ele na pose semelhante ao final da abertura dos episódios do Dragon Ball GT. Tem esse braço cruzado, que é um dos atrativos também, que muita gente gostaria de ter essa figura. Mas tinha aquela pergunta, esses braços cruzados servem no da Bandai? Falei pra vocês, infelizmente não. Mas vocês podem trocar a parte de cima do corpo aqui. Galera, essa questão de valer a pena, aí é com cada um. Porque eu falei pra vocês, eu prefiro o rosto de um, Red Scoop de outro, o torso de um, as pernas de outro. Você tem que decidir, você tem que ver seu orçamento, se você está disposto a pagar para ter só os braços cruzados, se você está disposto a pagar só por causa da Red Scoop do Goku pequeno aqui. Então é cada um. Eu espero que realmente esse vídeo, com esses detalhes que eu trouxe aqui, que eu pesquisei bastante, e agradecer novamente o YouTube chinês lá que trouxe essas referências para nós de diferença, eu realmente espero que eu tenha ajudado a vocês de qual seja melhor, qual a diferença entre as duas, para vocês decidirem de ter esse Goku ou não. Isso aí eu já tenho que deixar nas mãos de vocês, mas eu peço a vocês que deixem nos comentários assim
o que vocês acharam, se vocês vão comprar e trocar as peças, se você vai vender o da Bandai e manter o da DF, ou não vai pegar o da DF, não te importa os itens extras. Agradeço a todos que ficaram até aqui. Eu não sei se esse vídeo vai ficar longo demais, eu vou ver na edição, mas espero realmente que tenha trago todas as respostas para as suas perguntas. Se não, manda aí nos comentários que eu tento responder aí, vai que eu esqueci alguma coisa. Lembrando, eu fiz a compra no AliExpress, o link vai estar na descrição. Recomendo sim, mas aquilo, galera, dá uma pesquisada e vê se vale a pena para você mesmo, tá? Ter a figure. Então, galera, dito tudo isso, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like. Não é inscrito, eu convido a vocês a se inscrever no canal, que com a sua inscrição você vai estar ajudando demais o canal. E espero te ver no próximo vídeo. Um forte abraço a cada um de vocês. Valeu, tchau, obrigado. Fui.